Você já deve ter visto essa foto. O episódio ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos, um jantar luxuoso em Paris que contou com a presença do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, além de vários outros políticos e empresários. Amanhã, essa farra, que entrou para o folclore político do Rio de Janeiro, completa 10 anos. Muitas dessas pessoas que antes festejavam com guardanapos na cabeça, agora são alvos da maior operação contra a corrupção que o país já viveu. É o que você vai ver agora na reportagem de Marcelo Gomes e Mariana Queiroz. Nas imagens, políticos e empresários influentes do Rio de Janeiro, todos juntos num jantar luxuoso em Paris. A festa extravagante ficou conhecida como a Farra dos Guardanapos. Um dos convivas contou mais ou menos umas 300 garrafas de vinho vazias num reservatório lá do palácio. A festa foi num palácio na Champs-Élysées, um palácio que pertencia a uma cortesã francesa no século XIX. É um dos endereços mais nobres da França. Então, quer dizer, era ostentar, entendeu? Era uma coisa da ostentação. As pessoas perderam a noção. O Sérgio Cabral com o grupo dele, né? Os investigadores acreditam que o jantar era para celebrar antecipadamente a vitória do Rio na briga para sediar a Olimpíada de 2016. Os votos teriam sido comprados com propina. Durante um depoimento à Justiça Federal do Rio, em maio deste ano, Cabral deu outra explicação. Foi no mesmo dia em que eu recebi a Legião de Honra do governo francês no Senado francês. Eu devo ter recebido por volta das 2 da tarde, 3 da tarde, a comenda do governo francês. E à noite houve um jantar. O que tinha de euforia ali, eu talvez acredite a euforia deles ali a um fato particular, era que também estava presente na foto o Fernando Cavendish. A Jordana, que veio a falecer no desastre de helicóptero, ela soube naquela semana que estava grávida. Essa versão não convenceu os investigadores. Fato é que anos depois, ironicamente, a maioria desses personagens se tornou protagonistas do maior esquema de corrupção já desvendado no Rio de Janeiro. Aquelas imagens, elas soam quase como um deboche, né, da sociedade fluminense que não foi convidada para aquela festa e que, na verdade, não lucrou com aquele evento ou com o governo do Sérgio Cabral posterior. Aquelas pessoas que estavam naquele evento, sim, participaram de um esquema de ganha-ganha. Então, aquelas imagens que inicialmente chocaram pela excentricidade, né, acabaram se demonstrando um verdadeiro escárnio com a sociedade fluminense, que não foi convidada para aquela festa, mas que acabou pagando a conta. O primeiro ao lado esquerdo da foto é Sérgio Cortes, ex-secretário estadual de saúde. Chegou a ser preso em 2 operações, uma por um esquema de corrupção e licitação no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Cortes passou apenas 1 mês na cadeia. Outra vez, num esquema que desviou cerca de 74 milhões de reais em unidades de saúde. Sérgio Cortes foi solto 8 meses depois. Abraçado com Cortes está o empresário Jorge Sadala. Sadala foi preso por participação no esquema de propina ligado ao governo Cabral. Foi solto em dezembro do mesmo ano. Outro empresário influente aparece na mesma foto. Fernando Cavendish, ex-dono da construtora Delta. Cavendish foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. A construtora teria lavado 370 milhões de reais desviados de obras no estado. Cavendish ficou pouco mais de 1 mês em prisão domiciliar e desde agosto de 2016 está solto. No lado direito da foto aparece Wilson Carlos, ex-secretário de governo de Cabral. Ele foi preso na Operação Calicut, a mesma que levou o ex-governador Sérgio Cabral para a cadeia. Wilson Carlos é apontado como o braço direito de Cabral na organização criminosa. Ele administrava o Propinoduto. Está preso há quase 3 anos. Eram os homens mais poderosos do Rio naquele período de 2009, né? Você tinha o governador do estado, tinha os secretários de estado, quase todos, e você tinha a nata do empresariado brasileiro e francês. Nesta segunda foto, a figura central do esquema de corrupção, o ex-governador Sérgio Cabral. Cabral foi preso durante uma operação que desvendou um esquema de corrupção em grandes obras do estado. Os investigadores revelaram a existência de um esquema de cobrança de propina no valor de 5% dos contratos com o estado na gestão dele. Cabral já foi denunciado 29 vezes pelo Ministério Público Federal.
foi condenado em 11 ações penais na Lava Jato, uma em Curitiba e as outras 10 no Rio de Janeiro. As penas somadas chegam a 233 anos e 11 meses de prisão. Atrás de Cabral, mais um empresário, Ricardo Pernambuco Júnior, dono da Carioca Engenharia, empreiteira responsável por 3 grandes obras com irregularidades: Parque das Favelas, construção do Arco Metropolitano e construção da linha 4 do metrô no Rio de Janeiro. Ricardo Pernambuco responde a crimes como formação de cartel e corrupção passiva. Ele se tornou delator na Lava Jato e hoje está livre. À direita de Sérgio Cabral aparece Aloysio Neves. Ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Neves foi preso durante a operação que revelou um esquema de corrupção no TCE. 5 dos 7 conselheiros chegaram a ser presos temporariamente. A investigação aponta que esses conselheiros recebiam pagamentos indevidos em troca da análise de contas e contratos. Aloysio Neves está solto. A ex-primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo, também participou do jantar em Paris. Ela foi presa acusada de ser a responsável pela lavagem do dinheiro sujo através de seu escritório de advocacia e também na compra de joias sem nota fiscal, pagas em dinheiro vivo. Adriana foi denunciada 6 vezes na Lava Jato. Foi absolvida em um processo e condenada em outros 4. Somadas, as penas passam de 41 anos. Mas Adriana Anselmo conseguiu o direito de recorrer das condenações em liberdade. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nussmann, também estava no famoso jantar em Paris. Ele foi preso na operação que investigou um suposto esquema de compra de votos no Comitê Olímpico Internacional para eleger o Rio como sede dos Jogos Olímpicos. Nussmann saiu da cadeia 15 dias depois por uma decisão do STJ. Outra figura pública que estava na comemoração em Paris é Regis Fischner, ex-secretário da Casa Civil de Cabral. Fischner foi preso 2 vezes na Lava Jato e responde a 2 ações penais. Ele é acusado de ter recebido mais de 6 milhões de reais em propina. Fischner foi solto depois de uma decisão do STF. A coisa foi se avolumando, né? Conforme ia passando o tempo, o consumo de bebidas, as pessoas iam perdendo a noção. Tanto que, em dado momento, os empresários franceses começaram a ir embora. Você imagina os homens poderosos do estado do Rio de Janeiro subindo à mesa para dançar com guardanapos na cabeça. E você via a reação do maître, do chefe dos maîtres, né? Dos garçons, que são extremamente preparados para aquele tipo de cerimônia, né? Receber chefes de estados, receber autoridades. Eles olhavam para aquela gente assim estupefatos, entendeu? O que é isso? Entendeu? Tanto que o chefe dos maîtres chegou para alguns desses homens que estavam dançando em cima da mesa com guardanapos na cabeça e falou lá, num bom francês: por favor, isso não faz parte, o senhor queira descer daí? Só lembrando, Fernando Cavendish e Ricardo Pernambuco Júnior são delatores. O ex-governador Sérgio Cabral é réu confesso e vem colaborando com as investigações desde o começo do ano. E os outros citados sempre negaram as acusações. As consequências de tanta roubalheira não foram sentidas só pelos presos e condenados, mas também, né, Lilian, pelo Estado do Rio de Janeiro. Para falar sobre esse pano de fundo de tantos casos de corrupção, a Lilian Ribeiro está comigo aqui no estúdio. Ô, Lilian, os últimos 10 anos, a gente sabe bem disso, foram muito difíceis para o Rio de Janeiro. Um cenário muito difícil, diferente dessa euforia que se vivia até o momento dessa farra dos guardanapos. Boa noite, Leila. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. As cenas que se seguiram a essa farra dos guardanapos foram muito cruéis para a cidade, para o estado do Rio de Janeiro. Um cenário de crise econômica, desemprego, obras inacabadas, muito dinheiro público desperdiçado. A gente sabe, não foi só a corrupção a culpada disso tudo. Depois desse período de euforia, o Rio viveu o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita. Queda de arrecadação de royalties, crise econômica no país inteiro, mas que afetou o Rio de uma forma brutal, e uma crise de credibilidade por causa desses episódios de corrupção, acompanhada, claro, dos próprios efeitos da corrupção, desse dinheiro desviado. Assim, a gente chega ao seguinte cenário, essa crise econômica atual do Rio de Janeiro. A gente tem, então, um déficit previsto em 2019 de 13,2 bilhões de reais, dívida consolidada 157 bilhões e 1.300.000 desempregados no estado. Parte dessa dívida tem a ver com empréstimos feitos durante o período em que Sérgio Cabral, apontado pela Lava Jato como chefe dessa organização criminosa, comandava o Rio. A gente ouviu o atual secretário de Fazenda do Rio de Janeiro sobre esses empréstimos e sobre a atual situação do estado. Vamos ver.
Grande parte das operações de crédito que foram contratadas pelo Estado do Rio de Janeiro nos últimos 10 ou 11 anos, né, algo como de 2008 a 2018, portanto 11 anos, foram contratadas ali no final do governo Cabral, né, em 2012, 13 e 14. Por exemplo, nesse período se contratou 30 bilhões de reais de operações de crédito, sendo que desses 3 anos, né, 12, 13 e 14, algo como 23 bilhões de reais. E essa dívida agora começa a ser paga, ou deveria começar a ser paga. Então, nesse momento é que nós estamos pagando a fatura dos desvios lá de 8 anos atrás. Vamos falar dessa fatura, então. Alguns desses empréstimos foram feitos para grandes obras que depois se descobriu foram baseadas em corrupção. A gente vai citar aqui alguns exemplos. Para a linha 4 do metrô, o Estado pegou 6,6 bilhões de reais emprestados e só vai terminar de pagar em 2043. Reforma do Maracanã, estádio que foi reformado para a Copa do Mundo, cerca de 650 milhões de reais emprestados. As parcelas vão até 2027. E o Arco Metropolitano, um empréstimo foi feito de 420 milhões de reais e também só termina de pagar em 2027. A gente vai citar, então, um caso desses que é emblemático, né, infelizmente, pelo lado negativo, que é a linha 4 do metrô. Essa linha liga as zonas sul e oeste da cidade. Era para ter sido inaugurada em 2014, só ficou pronta em 2016. Custou 9 bilhões e 600 milhões de reais. Esse valor é 11 vezes maior do que o previsto inicialmente. E tem mais. O Ministério Público Federal descobriu que o traçado da linha foi alterado para que a obra custasse mais. O Tribunal de Contas do Estado do Rio encontrou um superfaturamento de 3 bilhões de reais. A Lava Jato apontou essa obra como a mais lucrativa para a organização criminosa chefiada por Cabral. O grupo ganhou quase 60 milhões de reais só de propina. E tem ainda uma estação que não foi entregue até hoje, que é a Estação da Gávea, um assunto que voltou à pauta nos últimos dias. A gente falou disso aqui na Globo News. O governo atual do Rio queria até aterrar essa obra da Estação Gávea, mas o Ministério Público entrou na Justiça para que ela seja terminada, para que seja concluída. Ontem, o governo do estado anunciou que desistiu da ideia de aterramento, de aterrar a estação, mas ainda não está muito claro se vai ter dinheiro ou não para essa obra. Uma das possibilidades seria usar dinheiro recuperado da Lava Jato. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho dessa questão do dinheiro, do que está sendo pedido pela Lava Jato, né? Até agora, a Lava Jato do Rio pediu 6 bilhões e 200 milhões de reais para reparação dos danos aos cofres públicos do estado. Só em acordos de delação, leniência e multas compensatórias vão ser devolvidos 1 bilhão e 100 milhões. Só que esse dinheiro ainda não foi repassado para o estado. Ele está em contas judiciais e ainda está retido. Alguns valores já foram liberados pela Justiça para pagamentos de 13º, salário de aposentados e pensionistas e também para a reforma de 11 escolas públicas. A Lava Jato também autorizou que a Prefeitura receba 84 milhões de reais desviados de 2 construções, do BRT Transbrasil e do BRT Transcarioca. E para finalizar, para a gente ter aqui uma dimensão, Leila, o que é esse dinheiro? O que são 6 bilhões de reais para uso do que realmente é público e importante para a população? O que está sendo solicitado pela Lava Jato daria para construir 276 escolas para cerca de 350 alunos cada uma, ou então 20 hospitais equipados com 300 leitos cada um, atendendo casos de média e alta complexidade. Acho que, assim, para a gente entender, né, Leila, um pouquinho melhor o que foi tirado, arrancado do Rio de Janeiro, que agora está nessa situação. Nossa, que loucura, né, Lilian? É impressionante. A gente sente os efeitos disso, só esse número de 1 milhão e 300 mil desempregados no Rio de Janeiro é 1/10, né, do que a gente tem no Brasil, 13 milhões de desempregados, enfim, é chocante tudo isso. E vai levar um bom tempo para a gente se recuperar disso. Não, sem dúvida. Obrigada, Lilian. Até a próxima.